Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16 e o verso 13. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 16 e o verso 13. Jesus estava conversando com os seus discípulos nessa ocasião. Ele estava pelos lados de Cesareia de Filipe. E esse verso, o verso 13, ele nos diz o seguinte: antes de lermos, feche seus olhos, nós vamos orar a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, nós vamos estudá-la, Senhor. E nós não queremos que seja um homem que esteja falando, mas sim o Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. O verso 13 do capítulo 16 de Mateus diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus pergunta para eles: quem diz o povo? Quem o povo diz que eu sou? Aquele lugar onde Jesus estava com os seus discípulos, era um lugar onde o clima religioso era muito forte. Eles estavam próximo ao Monte Hermon, e naquela montanha vários líderes religiosos, eles de Israel, haviam subido para buscar a presença de Deus. Naquela área próximo havia um local onde havia os 14 altares de Baal, onde os sírios eles vinham para adorar o seu Deus. Nas proximidades também havia uma caverna profunda, onde as pessoas criam que Pan, o Deus da natureza, ele havia nascido. E agora, neste ambiente religioso, onde se falava de vários tipos de adoração, Jesus ele faz essa pergunta aos seus discípulos a respeito da sua identidade. Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem ser Jesus? Desde aqueles dias até hoje, muitas pessoas têm se questionado a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para os homens? Como as pessoas veem Jesus? Como você vê Jesus? Um escritor e jornalista americano chamado Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado O Jesus que eu Nunca Conheci. E ao escrever esse livro, no primeiro capítulo, ele começa a relatar um pouco a respeito da sua história, ele começa a contar um pouco a respeito de como ele foi vendo Jesus no decorrer de sua vida. E ele começa dizendo que ele ouviu falar de Jesus logo na infância, quando ele ia na escolinha. E ele diz que um dos hinos que ele lembrava bastante é o hino número 457 de nosso hinário, que fala: sim, Cristo me ama. Talvez muitos de nós tenhamos cantado esse hino quando estávamos na escolinha, assim como Filipe. Naquele tempo, Filipe via Jesus sendo grudado nos flanelógrafos que havia na escolinha. E as crianças, elas gostam de fazer associações, e a associação que Filipe fez de Jesus era que Jesus se parecia com bolacha açucarada com suco. Essa foi a associação que ele fez. Para ele, Jesus era algo bom, era algo gostoso. No quadro da escolinha, na parede da escolinha havia um quadro, e naquele quadro estava a foto de Jesus, um homem lindo, maravilhoso, com um rosto meigo, alegre. E ali estava Jesus com uma ovelhinha em seus braços, e aquela ovelhinha estava dormindo tranquilamente. E o Filipe, ele pensava: olha, eu sou aquela ovelhinha, Jesus cuida de mim, Jesus me protege. Mas o Filipe foi crescendo, e chegou a época de ele ir para a faculdade, e agora ele estava em uma faculdade cristã. Agora, ao invés de ver Jesus como uma ovelhinha, ele vê Jesus de braços abertos. A pintura que ele vê é essa: Jesus com os braços abertos. Agora ele começa a ver uma transformação no seu mundo. Ali os professores dizem a ele que ele precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele vê os seus colegas cantando, louvando, testemunhando a respeito de sua fé, a respeito do que Jesus fez na vida deles. Mas para Filipe as coisas começam a ser totalmente diferentes, porque agora ele começa a ficar confuso, começa a ficar desconfiado e começa a questionar a respeito de Jesus. Será que Jesus é tudo isso que as pessoas dizem?
naquele momento de sua vida, ele estava muito estranho. Ele conhecia todos os milagres de Jesus, mas eles não causavam impacto nenhum na sua vida. Ele sabia de cor todas as bem-aventuranças, mas elas não faziam mais sentido para a sua vida. E o tempo passou e Filipe, ele saiu da faculdade. E aquelas dúvidas, ao invés de diminuírem, elas começaram a aumentar mais ainda. E agora ele começa a achar defeitos na vida de Jesus. Aqueles quadros de Jesus com a ovelhinha, o quadro de Jesus com os braços abertos já não tem mais significado nenhum para aquele rapaz. E agora ele começa a se questionar, e ele se pergunta: que governo que mata uma pessoa que só faz o bem? Como pessoas que recebem coisas boas são capazes de matar uma pessoa que não traz nenhum malefício para elas? E essas questões começaram a ficar em sua cabeça, até que no ano de 1971, ele assistiu um filme chamado Evangelho de São Mateus. E aí as coisas pioraram na sua vida. Esse filme ele foi dirigido por um italiano chamado Paolo Pasolini. E esse homem, ao terminar esse filme, cinicamente, ele ofereceu e dedicou esse filme para o Papa João XXIII. Nesse filme, ele relata Jesus como um líder destemido, os discípulos como recrutas inexperientes. Ele junta as parábolas e elas são colocadas aleatórias no filme. E esse filme causou um impacto negativo na vida de Filipe. Nesse filme, Jesus é colocado com uma aparência física semelhante às pessoas que são rejeitadas na sociedade. Jesus é taxado nesse filme como um beberrão de vinho e um glutão, uma pessoa que gosta de comer bastante. Jesus também é destacado nesse filme como uma pessoa problemática e que perturbava a paz da nação. Agora, Filipe, ele começa a analisar esse filme e ele começa a ver que as cenas do filme, elas são semelhantes à Bíblia, mas o sentido que é colocado nesse filme é totalmente diferente daquele que a Bíblia está dizendo. E isso piora muito a sua relação com Jesus. Nesse tempo de confusão, ele recebe um livro de um pregador chamado Bill Milliken. E o nome do livro é Adeus, Doce Jesus. E ao estudar esse livro, Filipe ele começa a analisar algumas coisas a respeito de Jesus. E a primeira delas é que quando ele olha no calendário, ele percebe que a história do mundo ela está dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele percebe que o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, são datas importantíssimas que dividiram a história. E agora ele começa a pesquisar mais a respeito de Jesus. Ele começa a pesquisar, e nessa época ele está escrevendo esse livro, Jesus que eu nunca conheci. E nessa pesquisa ele descobre como as pessoas veem a Jesus. Agora ele sai da ideia que ele tem de Jesus, porque agora ele já acredita em Jesus como seu Salvador e Senhor. E ele faz algumas pesquisas, ele descobre que existem alguns índios, que quando eles falam a respeito de Jesus, eles o chamam como o bezerro do búfalo de Deus. O búfalo para eles é tão importante que a associação que eles fazem com Jesus é que Jesus é o bezerro desse búfalo. Ele descobriu que alguns anos atrás em Cuba, Jesus foi retratado, foi pintado uma imagem que ele estava com um suporte de carabina no seu ombro. Ele descobriu que nos tempos da guerra entre franceses e ingleses, os ingleses diziam que o Papa era francês, mas Jesus é inglês. E hoje, em alguns momentos, quando alguns querem praguejar, a palavra que eles usam é o nome de Jesus. Você não vê ninguém falando Dilma, Lula, mas as pessoas dizem Jesus. Hoje, se nós pesquisarmos em algumas bibliotecas influentes, nós veremos Jesus sendo destacado como um revolucionário, como um mágico que casou com Maria Madalena, um galileu carismático, com um hippie, com um guru, um grande líder, um grande mestre. Mas no meio de toda essa confusão, como nós respondemos essa pergunta que Jesus fez? Quem é Jesus? Quando nós vamos para a nossa Bíblia e nós começamos a fazer uma pesquisa, nós vemos algumas características que ali são relatadas a respeito de Jesus,
E no livro de João é relatado Jesus como o Messias, como o bom pastor, como a luz do mundo, como o pão da vida, como a estrela da manhã, a ressurreição e a vida. No Apocalipse nós vemos Jesus como o alfa e o ômega, e se nós pesquisássemos outros textos, nós acharíamos tantas outras características de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles retratam, eles nos mostram algumas singularidades, algumas características da pessoa e da vida de Jesus. E quando nós analisamos isso, nós vemos que o nascimento de Jesus já começou errado. Ele foi contrário a todas as leis da natureza. Nós vemos que a vida de Jesus, ela foi uma vida talvez sem prestígio algum, sem posições, sem poder, isso do ponto de vista humano. Quando nós olhamos os primeiros anos na vida de Jesus, nós vemos ele trabalhando como carpinteiro, mas nós vemos na sua infância ele preocupando um rei, deixando um rei preocupado com a sua existência. Nós vemos ele confundindo alguns doutores, alguns estudiosos das Escrituras. Na idade adulta, nós vemos Jesus fazendo maravilhas, fazendo milagres, mudando a natureza, influenciando as tempestades, multiplicando pães, peixes. Quando nós vemos a vida de Jesus, nós vemos que Jesus ele não compôs nenhuma canção, mas talvez nem um poeta, nem um escritor, nem um músico, ele compôs tantas músicas como as que contêm o nome de Jesus. Jesus ele nunca cursou medicina, mas muitas pessoas foram curadas pelo seu poder. Muitas pessoas ao longo da história, elas têm sido curadas de corações partidos, mais do que todos os psiquiatras e psicólogos já têm tratado essas pessoas. Nomes de filósofos, políticos, estadistas, mestres, cientistas, teólogos aparecem e passam, desaparecem no tempo, mas o nome de Jesus, ele tem permanecido por todo sempre. Mas agora entra uma outra questão, porque quando nós falamos de Jesus, vimos algumas características a respeito de Jesus, e aí nós nos perguntamos o seguinte: Jesus era realmente Deus? Ou será que Jesus foi um simples homem que passou aqui pela terra? Quando nós analisamos algumas linhas de pensamento teológicas, nós chegamos a algumas conclusões. Algumas pessoas, elas dizem que Jesus ele era um filho natural de José e Maria, e que ele se tornou o filho de Deus por vocação. Outra linha de pensamento diz que Jesus ele era um personagem que estava sendo relatado ali na Bíblia. Outros dizem que Jesus ele havia sido criado e era inferior a Deus o Pai. Mas sabe, quando nós analisamos a vida de Jesus, em todos os momentos, Jesus ele reivindica o título de ser Deus. E quando nós analisamos a fundo isso, nós vemos que Jesus ele tinha razão em tudo que ele estava dizendo. Jesus, ele em alguns momentos, ele diz que quem vê a mim, vê ao Pai. Então ele se coloca no mesmo, em igualdade com o Pai. Ele diz: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Agora, quando Jesus ele diz ser Deus, nós temos duas hipóteses, duas opções. Isso é verdadeiro ou é falso? Se é verdadeiro, está tudo tranquilo. Mas se é falso essa frase de Jesus, essa reivindicação de Jesus de ser Deus, nós temos duas possibilidades. Se Jesus ser Deus era falso, ele poderia saber disso ou ele poderia não saber. Se Jesus sabia que ele era Deus, obviamente ele era o quê? Um mentiroso. E se ele era mentiroso, ele estava dizendo o quê? Se Satanás é o pai da mentira, ele estava se encaixando como um dos filhos de Satanás. Agora, se ele não sabia que ele era o filho de Deus, podemos dizer que ele estava num estado de loucura, como uma pessoa que chega aqui hoje e diz assim: olha, eu sou o presidente do Brasil. Então, ou seja, se Jesus estivesse nessa condição, não soubesse que ele era Deus, em algum momento ele se contradiria. Mas como uma pessoa com um desequilíbrio psicológico seria capaz de escrever sermões como o Sermão da Montanha, escrever falas maravilhosas que confortam as pessoas até hoje, como as bem-aventuranças e outras promessas que Jesus fez a nós.
Ou seja, Jesus realmente era Deus, e a Bíblia nos revela isso, quando ela diz que Jesus ele é eterno, Jesus possui a vida eterna. O próprio Jesus dizia que somente quem pode perdoar pecados senão a Deus, isso os judeus diziam, e Jesus ele perdoava pecados. Lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado, ele disse que o único que deveria ser adorado era quem? A Deus. E ele estava aceitando a adoração das pessoas. Em várias ocasiões, quando Jesus estava expulsando demônios, os demônios reconheciam a identidade de Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Mas agora nós entramos em uma outra questão. Porque quando nós lemos Lucas capítulo 1, verso 35, nós vemos ali retratado que Jesus ele havia nascido de Maria, mas com intervenção do Espírito Santo. Vamos ler esse verso, Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas no capítulo 1, e o verso 35. E ali diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também a este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A menos que nós não creiamos nas Escrituras, esse texto ele deixa bem claro que Jesus ele não teve um pai humano. E sabe, aqui entra um recado muito importante para aqueles que tentam ser perfeitos assim como Jesus foi. Se nós podemos ser igual a Jesus, então nós não precisamos de um Salvador, porque aí nós seremos salvos como? Pela imitação de um Deus. Agora, todos nós nascemos pecadores, todos nós herdamos não a culpa do pecado de Adão, mas as consequências do pecado de Adão. Mas quando nós dizemos, olha, eu posso ser igual a Jesus, nós estamos dizendo o quê? Jesus não era Deus, Jesus era um homem qualquer, e qualquer um de nós pode ser igual a Deus. Mas sabe, o próprio Jesus, em alguns momentos ele disse, quando Satanás aparecia, ele falava, aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Ou seja, Jesus foi um homem perfeito, Jesus foi um homem que não teve pecado, e somente quem não tem pecado é Deus. Nós nunca poderemos ser perfeitos como Jesus foi. A grande diferença entre nós e Jesus é que Jesus, ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado como nós somos. Quando nós não reconhecemos esse contraste, quando nós não reconhecemos que nós não podemos ser como Jesus, isso significa que nós não nos conhecemos a nós mesmos. Sabe, quando nós analisamos a vida de Jesus, quando nós analisamos o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, nós não temos dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. Quando nós vemos a vida de Jesus e o que Ele fez por nós, isso não nos resta dúvidas de que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Quando nós olhamos a vida de pessoas transformadas, quando nós vemos pessoas que mudaram os seus hábitos e hoje estão adorando ao Senhor, nós podemos dizer que Jesus ele realmente era o Filho de Deus. Mas eu gostaria de terminar essa mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Será que Jesus para você ele é um grande líder, é um exemplo, ele é um mestre, é um guru, é o maior líder que já existiu? Ou será que para você Jesus ele é o teu Salvador, aquele que morreu no teu lugar, a morte que era para ser minha, que era para ser tua? Ou Jesus é para você também o teu Senhor, aquele que está em primeiro lugar na tua vida? Quem é Jesus para você? Aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos, ela vem até nós também. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E nessa noite, se você ainda não disse, diga que Jesus é o teu Salvador e teu Senhor. Se você já disse isso uma vez, renove os seus votos com Ele, dizendo, Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, aquele que virá um dia me buscar, para me levar para o céu, para viver com Ele para todo sempre. Que essa seja a tua decisão, que essa seja a minha decisão a cada dia, ter a Jesus como o meu Salvador e o meu Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.